Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos a Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Teresa Lacerda e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Edith Alberto sobre história militar e o resgate de cativos no norte de África. Edith Alberto é investigadora integrada doutorada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista em História da Presença Portuguesa em Marrocos, História Militar e História de Lisboa. Olá, Edith, obrigada por teres aceito o nosso convite para conversar um pouco sobre a história militar e também sobre o resgate de cativos no norte de África. Obrigada, Teresa. A guerra, nomeadamente entre cristãos e muçulmanos, produzia obviamente muitos prisioneiros, os chamados cativos, que se tornavam uma espécie de ativos económicos, não só pela sua redução ao trabalho forçado, mas também porque o seu resgate, ou seja, o pagamento para que voltassem a ser livres, constituía um importante negócio. Os grandes empreendedores desta história são os membros da Ordem da Santíssima Trindade, e é uma história muito pouco conhecida, e era sobre isto que eu gostava que tu falasses um pouco aos nossos ouvintes. Então, falando um pouco dos principais factos relacionados com a Ordem da Santíssima Trindade, foi uma ordem que foi fundada em França em 1198 e em 1207 já estão em Lisboa. Ou seja, eles passam em Lisboa no âmbito de uma das cruzadas à Terra Santa. E eles são recebidos pelo rei Dom Sancho I, que os convida a fixarem-se, porque era assim, se eles iam para a Terra Santa lutar contra os muçulmanos, podiam-no fazer no Reino de Portugal, que estava também com luta contra os muçulmanos nas fronteiras sul. E é assim que a ordem chega a Portugal, instala-se primeiro em Santarém, porque a corte estava em Santarém, mas poucos anos depois eles têm uma participação muito importante na conquista de Alcácer do Sal, e face a isso, a conquista de Alcácer do Sal, que era uma cidade muçulmana, e face a essa conquista eles são convidados pelo Bispo de Lisboa a instalarem-se em Lisboa. E é assim que surge o Convento da Trindade de Lisboa, que se mantém até à extinção das ordens religiosas. Isto em termos da ordem. A ordem depois funda outros conventos, funda conventos em Faro, em Silves, em Guimarães, em Lagos. Vai ter no século XVII uma ordem feminina também, mas o que nos interessa aqui para o resgate de cativos é a parte masculina, e vai ser sempre muito apoiada pelos reis portugueses devido à política de possessões no norte da África, e então conflitos que começaram logo no território do Ibérico com a conquista de cidades aos muçulmanos e que depois se vai prolongar com a conquista das praças norte-africanas. Ok. E também, segundo aquilo que eu pude ler nos teus trabalhos, chega a haver também resgate de cativos, por exemplo, na Índia. Sim, apesar de aí não ser com a intervenção da Ordem da Santíssima Trindade. Ok, já é fora, é noutro A âmbito. Ordem da Santíssima Trindade, apesar de depois há depois ao longo da história, há um papel estreito entre a Ordem da Santíssima Trindade e a Misericórdia, porque uma das obras de Misericórdia é o resgate de cativos. E então, no Oriente, está relacionada, por exemplo, mais com a Misericórdia do que propriamente a Ordem da Santíssima Trindade, no caso português, não fez resgates no Oriente. No Oriente. E é um aspecto a assinalar, que é uma particularidade de Portugal em relação ao resto da Península Ibérica, que é a importância da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que é fundada em Barcelona, tem um papel importantíssimo no resgate de cativos, mas que nunca se consegue fixar em Portugal devido aos privilégios que a Ordem da Santíssima Trindade tinha dos reis portugueses. Ok. Mesmo já muito posteriormente, no tempo de Dom Pedro II, eles entram em Lisboa, mas vão para o Brasil e não se fixam no território continental. As fontes portuguesas, para lá de falarem obviamente, sobre os cativos portugueses, referem também a prática do resgate por parte das autoridades muçulmanas. Ainda há alguns dias passou nas notícias aqui uma troca entre os espiões russos e espiões americanos. Existia troca direta de cativos, como existe nos tempos contemporâneos? Sim, certamente.
Temos esse exemplo e temos o exemplo dos reféns na Palestina também, que é outro. Exatamente. E aí sobre com muçulmanos e outra religião. Porque é um dos aspectos importantes quando estamos a falar de cativos, estamos a falar de religiões diferentes. E Uhum, aí é que é a grande diferença, apesar de um cativo poder ser tratado como escravo, ele não é escravo. Ele é cativo enquanto não é resgatado, e é cativo porque há duas religiões que se opõem como é que eu ia dizer, e que legitimam essa uhum, apreensão. uhum, O que é que acontece? Os cativos podiam ser trocados uns por outros. E isso uhum, aconteceu muito a seguir aos conflitos, por exemplo, na Península Ibérica, conforme as cidades iam sendo conquistadas. Isso acontece em Santarém, isso vai acontecer em Lisboa e vai acontecer nas outras cidades mais para o sul. Ou seja, no fim do conflito, existia uma figura que era o alfaqueque, que existia do lado dos cristãos, tal como do lado dos muçulmanos, que eram vestidos de um homem vestido branco, que se encontravam em terreno neutro e que faziam a troca dos cativos. O que é que acontece? Quando um lado tem mais cativos do que o outro, tem que se proceder ao resgate. uhum. Tem que se proceder, e o resgate aí era feito em dinheiro ou em bens, e um cativo valia mais quando fosse o seu ofício ou a sua posição social. Uhum. Uma pergunta também por curiosidade. Há pouco disseste que um cativo não era um escravo, ou seja, estava, porque podia ser resgatado, mas um cativo podia ser vendido, estando no cativeiro? É uma curiosidade minha. Ele pode ser vendido? Não, não, Não. vendido sem ser por resgate, não Ok. é? Vendido Ok. como ser escravo, quer-me perguntar? Sim, Vendido como imagina. escravo, não, 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 nunca. Ou seja, não, ele é não, não, cativado na não. guerra e depois chega, por exemplo, a Tunes. Pode ser Sim. cativado, pode ser vendido para outros lugares do Norte de África? Pode ser vendido entre os proprietários, Ok. mas mantém-se como um cativo sempre para, com a finalidade do resgate. Pode ser, mesmo que E trocado isto, de proprietário, entre aspas, pode ser sempre resgatado. exato, Ok. exato, exato. É sempre uma situação transitória. Uhum, exato. E, e um aspecto só que eu queria destacar é que não era só na guerra. Ou seja, Hum, há muitos cativos que são feitos, que são aprisionados na navegação entre o continente e o Brasil, uhum, entre as ilhas, na costa portuguesa, mariantes na costa portuguesa, ou pessoas que estavam na praia, na faina marítima ou mesmo na agricultura. Nós uhum. temos casos de investidas dentro para a terra, sobretudo no Algarve, em que as pessoas estão em casa e eles levam uma família inteira, ou que estavam na sua horta e levam a família inteira para Salé ou para Argel, que foram os principais centros corsários. Exato. Mas, Ah, claro, na guerra também. E os conflitos das praças norte-africanas legitimaram muito a realização de cativos. essa pergunta é sobre a questão do curso e da pirataria, e se calhar era interessante também explicar aos nossos ouvintes a diferença entre uma coisa e outra. Uma das perguntas que eu tinha era exatamente isso, que é, nós ouvimos sempre falar muito sobre o curso e a pirataria muçulmana, nomeadamente aqui na costa portuguesa, mas e o contrário? Ou seja, também havia curso e pirataria por parte de portugueses no norte de África para obter cativos? Ah, houve curso, sobretudo no século V. Nós temos muitas fontes, mesmo relacionadas com o Infanto Henrique, em que sabemos que quando, ou uma das ideias, dos fatores da coroa portuguesa avançar para Ceuta foi o curso. Ou seja, o Sim, curso era feito pelos portugueses. exato. Era feito pelos portugueses. Depois, nos séculos seguintes, nos anos seguintes, não é tanto o curso, é mais a apreensão de navios junto à costa, ou seja, os navios de guarda da costa, ou Hum, os navios que iam comboiar as embarcações que vinham das ilhas. Muitas vezes as embarcações juntavam-se nas Ilhas dos Açores para virem todas juntas. Ou uhum. seja, eram apreensões de embarcações e essas apreensões traziam cativos muçulmanos para Portugal. Ok, mas quer dizer, E é curioso, investidas, desculpa, diz-me, diz-me. eu ia só dizer, e é curioso que tanto nas cidades marroquinas como em Argel,
Eles sabiam muito bem quem eram os cativos que estavam cá e muitas vezes os monarcas recebiam cartas a dizer que davam determinado português ou determinado cativo português em troca de fulano tal, identificado, que tinha sido apreendido a bordo da embarcação X. Ok. Ou É seja, porque o pedido de resgate tanto havia de um lado como do outro. como do outro, exato. Então, voltando aqui aos nossos trinitários, ahm, os poderes dos trinitários foram reduzidos mais ou menos no século XVI, pois as questões temporais, como por exemplo a execução, a arrecadação das esmolas e a tesouraria, ficaram nas mãos do rei e da mesa da consciência e ordens. Na tua opinião, por que razão é que a coroa sentiu a necessidade de reduzir o poder dos trinitários? Bem, isso surge logo a partir de Afonso V, do rei Dom Afonso V, com a criação do Tribunal da Rendição dos Cativos. Exato. E é como que nós podemos dizer, numa linguagem muito atual, a nacionalização do resgate. Ou Exato. seja, o resgate é muito importante, é algo que é, como é que eu ia dizer, era um perigo constante para as populações. Uhum, Nós conseguimos ver pelas fontes, as famílias tinham familiares cativos, eram constantes os ataques à costa portuguesa ou às ilhas. Basta, por exemplo, nós pensarmos, Porto Santo teve razias, teve que ser repovoado, por exemplo, no século XVII, tal foi o número de cativos que foram levados da ilha de Porto Santo, ou em Santa Maria, que foi atacada várias vezes e que foram levadas muitas dezenas de pessoas. Então era um perigo constante. E então havia, desde cedo, a Igreja vai criar indulgências, vai criar, como é que eu ia dizer, a hipótese das pessoas serem redimidas dos seus pecados através do resgate de cativos. uhum, E então é algo que é muito importante. Nós vemos, todos os reis da nossa primeira dinastia deixam dinheiro para resgate de cativos em testamento. E depois uhum, continua também, Dom Manuel também deixa, Dom João II também deixa e por aí afora. Ou seja, o facto de se deixar, de um nobre deixar dinheiro para cativos, muitas vezes especificando que era para crianças, ou que era para donzelas, ou que era para os mais pobres, e isso contribuía para a indulgência plenária e para a remissão dos seus pecados na vida uhum. pós-morte. E então Exatamente. era algo muito importante, e era algo também que convinha ao rei controlar, porque era um perigo iminente em termos da conquista do Norte de África, da conquista das praças norte-africanas. E então o rei chama a si, e não é só nesse reinado, vai continuar nos reinados seguintes. Os frades trinitários estão constantemente a apelar ao Papa para o instituto da sua ordem, para a razão de ser da sua ordem, e vai passando, de reinado para reinado, e só com Dona Catarina, regente em nome de Dom Sebastião, é que a Ordem da Trindade volta a ter o privilégio de resgatar cativos. A partir desta altura, os trinitários organizam os resgates e os dinheiros são controlados pela mesa de consciência e ordens. Exato. E ficamos assim até 1778. Exato. Mas apesar deste controlo da coroa, havia também resgate organizado por particulares, nomeadamente por mercadores. E eu desconhecia esta prática. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, a partir de Dom Sebastião, a Ordem da Santíssima Trindade tem o privilégio e a exclusividade de fazer resgate de cativos. E é Uhum, curioso que nós temos um alvará de Filipe III, em que ele confirma o alvará de Dom Sebastião, do Filipe I, do Filipe II, do Filipe III, e depois à mão foi assinado por Dom João IV a dizer que também confirmava. Ou seja, privilégio e exclusividade em Portugal da Ordem da Trindade de fazer os resgates. Mas o que é que acontecia? Como muito bem disseste, era constantemente os trinitários tinham que estar a apelar para esse seu privilégio, porque estava constantemente a ser posto em causa. E o que é que acontece? Eram os mercadores, que muitas vezes trocavam e que uhum, tratavam do resgate, eram judeus, e eram muitas vezes os altos cargos militares ou relacionados com a Marinha, nomeadamente os pilotos, os contramestres, etc., que eram muito aliciados a ficar em Argel, pelos conhecimentos que tinham de marinharia,
que eram resgatados até pela própria coroa, através dos mercadores ou dos judeus. E depois temos, isso faz com que há pessoas, personagens importantes, que sabemos que foram resgatadas e que nós não temos informação porque não foram pela maneira oficial. Pois. Temos, por exemplo, posso citar o caso do Frei Luís de Sousa, o Dom Manuel de Sousa Coutinho, Sim, que, podemos dizer, entre aspas, foi colega de cativeiro do Cervantes, e o Cervantes foi resgatado por trinitários, e temos a documentação toda. Do Manuel de Sousa Coutinho, que foi resgatado pela Ordem de Malta, não temos nada, não nos chegou sim. nada. Ou, por exemplo, até o Filipe Terci, o arquiteto, o Filipe Terci chegou, apareceu cá, foi cativo em Alcácer Quibir e apareceu cá. Ok. Pronto, nós temos, conseguimos identificar mais de 6 mil e tal pessoas, mas o Filipe Terci não. Pronto. E isto é um exemplo desses. O que é que nós muitas vezes depois apanhamos nas fontes? É estas personagens, que não foi o caso do Dom Manuel de Sousa Coutinho, nem do Tércio, mas em muitos outros casos, são depois alvo do Tribunal do Santo Ofício. Porque o Exato. facto de ser resgatado por um trinitário testemunhava que a pessoa se tinha mantido fiel no cristianismo ou no catolicismo. Os outros tinham que passar depois pelo Tribunal do Santo Ofício. Exatamente, para ter a certeza que não tinham Para, renegado a então, religião. para Portanto, reintegrar, sofriam para por ter sido, reintegrar. sofriam por ter sido cativos e depois, quando chegavam à liberdade, tinham que ser inspecionados. Mas pronto, não era fácil. Mas depois há Pelos histórias trinitários era interessantíssimas. mais fácil. Era. E o facto de ser por um trinitário ficava logo tudo comprovado, chegavam cá, chegavam ao reino, eram católicos, estava tudo certo. Agora, os outros que eram, vá lá, alvo do Tribunal da Inquisição, pronto, temos sempre a dizer que eles bem queriam, ou eles sempre disseram as orações ou seja, muitas vezes eu dizia, o meu coração sempre foi cristão. Eu dizia só Exato. as orações de boca. Exato. Pronto. Mas estavam lá às vezes 30 ou 40 anos, mas tinham-se mantido sempre fiéis ao Exato. catolicismo. Então, nós já falámos aqui um bocadinho sobre o processo de angariação, entre aspas, dos fundos para o resgate. Falámos, por exemplo, da questão das esmolas. Mas esta angariação dos fundos é bastante mais complexa e é tão complexa que tinha uma estrutura administrativa e financeira muito bem montada, nomeadamente as mampostorias. Os nossos ouvintes Uhum. provavelmente nunca ouviram falar desta instituição. Pode explicar um bocadinho como é que isto funcionava? Então, vou tentar ser concisa. No fundo, assim, falando rapidamente, um mamposteiro é um pedidor, uma pessoa que pede, mas pede Ok. oficialmente. E então como eu disse, o facto de se dar dinheiro para resgate de cativos contribuía para várias indulgências, em termos de indulgências religiosas. Ou seja, e nós estamos aqui antes e logo após o Concílio de Trento, nós sabemos a importância que tinha para as pessoas nestas épocas poderem, vá lá, fazer algo para que pudessem ter o céu depois da morte, não é? E o resgate de cativos dava isso. O facto de se assistir à reprocessão do resgate de cativos contribuía também para essas indulgências. E então o que acontece? Este dinheiro que as pessoas davam, que davam em testamentos, que davam nas peregrinações e muitas outras penas do reino, que os reis foram canalizando para o resgate de cativos. E Uhum. este dinheiro era colocado em havia um cofre em todas as igrejas e ermidas e mosteiros do reino, e esses eram, então, esse dinheiro era recolhido pelos mamposteiros pequenos que estavam sob a alçada de um mamposteiro mor. Os mamposteiros mores eram ofícios de nomeação régia, a partir de Dom Manuel, e nós temos um regimento, o primeiro regimento mais conhecido é do tempo de Dom Manuel, ou seja, são funcionários régios, que estão mais ou menos divididos no país por aquilo que depois, posteriormente, vão ser as comarcas, Uhum. e em cada uma destas zonas eles recolhem as esmolas que eram recolhidas em cada sítio, em cada localidade, pelo mamposteiro pequeno, recolhem e enviavam para o cofre dos cativos, que estava na mesa de consciência e ordens na corte em, em Lisboa. As penas, ao longo dos anos, os reis foram dando penas para o resgate de cativos. E nós vemos, desde o regimento de Tomé de Sousa no Brasil, que havia penas para o resgate de cativos, por exemplo, os bens que davam à costa
e que não tinham dono eram vendidos e uma parte era para o resgate de cativos. As Uhum. pessoas que morriam sem testamento, os bens eram para o resgate de cativos. Os padres amancebados pagavam uma pena Sim. que ia para resgate de cativos. Ou seja, todos os reis vão alimentando este cofre, este Uhum. montante, ao longo dos tempos, com estas penas que vão revertendo para cativos. Os mamposteiros, então, estão em cada em várias zonas do país e têm geralmente conflitos quase permanentes com os juízes, com os municípios, por causa dessa arrecadação, porque eles tinham que estar sempre com atenção aos testamentos, a quem não tinha testamentos, à terra que não tinha dono, ou aquele que tinha sido cativo e que nunca mais tinha voltado, e pronto, Uhum. esses bens revertiam para o cofre dos cativos. Exatamente. Ele quase que tinha uma espécie de função de cobrador de imposto, não é? Não é? Que revertia para Exato. o cofre. Aqui pois, não seria imposto, mas de doações. Exato, Vá doações, lá, o não é? metade dos impostos. E era preciso fazer cumprir essas doações, não é? Ahm, Exato, exato, exato. uma coisa também muito curiosa que eu achei que eu li no teu trabalho é que não só pessoas eram resgatadas. Queres-nos contar um bocadinho sobre isso? Isso é muito curioso, porque eram resgatadas as pessoas, mas eram resgatadas também as imagens religiosas, os painéis, as pinturas, e, por exemplo, nós temos relatos de um Cristo, de um Senhor dos Passos, que depois de resgatado vai para o convento do Carmo, aqui em Lisboa, e em que os muçulmanos apreenderam, era um senhor dos passos que ia para uma igreja na Bahia, e o barco é assaltado e é apreendido, e eles levam, com essa apreensão, todos os, os que estavam no barco e também o senhor dos passos, que é leiloado, ou seja, as suas roupas são leiloadas entre os corsários, e há um cativo que diz logo que quer ficar com a imagem, então esse cativo fica com a imagem, e então o preço de resgate dele era ele e a imagem, ou seja, é um dos casos mais curiosos, que vêm os dois juntos. E isto depois para dizer, sempre que eles chegavam a Lisboa, eles desembarcavam no Cais de São Paulo, e era a partir da Igreja de São Paulo que se formava uma procissão que ia por vários sítios de Lisboa até ao Convento da Trindade. E aí na Igreja de São Paulo, os cativos eram vestidos e essas imagens, esses painéis ou imagens, eram colocadas em andores também para serem vistos pela cidade. Então, para terminarmos, uma última pergunta, também para falar um bocadinho sobre um projeto teu que se chama Coexist, porque pelo que nós temos estado aqui a falar contigo, a primeira impressão que nós temos é que tu trabalhas sobre os antagonismos entre cristãos e muçulmanos, mas no fundo fica também patente que existia formas também de coexistência pacífica entre estes dois mundos religiosos, nomeadamente no Mediterrâneo. Queria que nos falasse um bocadinho sobre este teu projeto. Bom, foi uma coisa que me foi sempre que me foi sempre chamando a atenção, é que apesar de eles serem cristãos, e cristãos católicos, né, para serem Uhum. resgatados, os Exato. comunitários cristãos católicos, ah, ah, eles chegavam a viver 3 ou 4 dezenas de anos no cativeiro. E casavam e eram batizados e tinham os seus sacramentos próprios dos católicos. E isto porquê? Porque as cidades muçulmanas permitiam a existência de hospitais, de conventos, de igrejas. Por exemplo, Argel, que era um centro corsário, e já agora sou um parente, que há bocadinho íamos começar a falar. A diferença entre um pirata e um corsário é que um pirata é um salteador e um corsário atua em nome da coroa. Ou Uhum. seja, ele faz o mesmo, mas no fundo é oficial, é em termos oficiais. Por isso, um corsário, até os historiadores de história marítima, e o curso está na base do nosso direito marítimo. Ou Exato. seja, Portugal fez curso no século XIX contra os franceses, durante as invasões francesas. Por isso é uma situação diferente. E Argel era uma cidade de corsários e a sua riqueza vem do curso e da apreensão de navios dos reinos europeus, que eram depois convertidos em navios de corso. E isto para dizer, Argel tinha um hospital e tinha um convento da Ordem da Trindade.
Em Marrakech existia um convento franciscano. Ou seja, mesmo havia esta possibilidade de se manterem. Nós temos uma cativa que teve 38 anos no cativeiro, uma mulher de Santa Maria, da ilha de Santa Maria, e quando é resgatada, ela traz a filha, ela já é viúva nessa altura, Uhum. tinha casado com um cativo, mas traz a filha, e traz os netos, todos Uhum. eles cristãos. Ou seja, foi possível viver, ou seja, ah, havia como que um status quo de tratar bem os cativos, porque sabia que do outro lado também seriam bem tratados. Exato. E mesmo cá, nesta troca de correspondência, eles sabiam, nós temos que os tratar bem, que é para os que estão no norte da África, os portugueses que estão no norte da África, serem também bem tratados. Então nós temos estes casos e temos esta vivência cotidiana que nós gostávamos de explorar no projeto Coexiste. Uhum. Porque assim, apesar de não poder ir para Argel um navio com pavilhão português, eram contratados navios, eram fretados navios holandeses, franceses, que iam a Argel para ir buscar os cativos. Ou seja, era possível controlar, havia cônsulos que tratavam dos salvo-condutos, dos passaportes, havia uma língua franca que unia toda esta gente. Ou seja, são estes aspectos comuns de convivência, de coexistência pacífica, que nós agora estamos a aprofundar. Ok. Muito obrigada, Edith, por esta sessão por esta conversa tão esclarecedora e acho que muito interessante e com muita novidade para os nossos ouvintes. Foi um prazer. Muito obrigada, Edith. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez, falámos com Edith Alberto, investigadora integrada do SHAM. Edith é mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa pela nova FCSH e doutorada em História Moderna pela Universidade do Minho. Coordenou o projeto Moving City, Cidades Feitas para a Guerra, um exército europeu em Marrocos de finais do século XVI. Colaborou em projetos de investigação relacionados com o estudo da presença portuguesa em Marrocos nos séculos XVI a XVIII, História dos Jogos de Tabuleiro em Portugal, Marcas da Ciência e Tecnologia na cidade de Lisboa e, ultimamente, no projeto LX Conventos, Casas Religiosas de Lisboa, da Cidade Sagrada à Cidade Secular. Atualmente, trabalha no Serviço de Estudos do Património Cultural do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, onde é um dos coordenadores do projeto Hospital Real de Todos os Santos, a cidade e a saúde pública na época moderna. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! SHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.